Olá pessoal, seja bem-vindo a este canal Mercado Futuros de Criptomoedas, onde nesse canal eu falo e mostro as minhas operações no Mercado Futuros, eu mostro também análise, setup, estratégia que eu uso no Mercado Futuros. Mas só que nesses últimos vídeos eu estou falando sobre a política monetária. Principalmente as pessoas, elas estavam esperando o Bitcoin subir, a criptomoeda subir, quando o Fed fez o segundo corte de juros e o mercado continuou a corrigir. Por quê? Porque esse corte de juros foi um corte técnico, não foi um corte real, vindo com liquidez, aonde eu explico nesse vídeo aqui, nesse primeiro vídeo, porque mesmo com corte de juros, o Bitcoin não subiu. Aí depois eu falo aqui a respeito do que é o título que o Fed compra e vende, ele injetando dinheiro na economia, através também dos bancos. Esse terceiro aqui sobre o pivô do Fed, que toda vez que tem um pivô do Fed, é onde nós temos a UTCs, o que é esse pivô. E aqui, tá esse quarto vídeo que eu fiz, o que é o QT, que antes de nós entrarmos no pivô do Fed, que é o pivô de liquidez, que é o QE, nós temos o fim do QT. Então é o momento que nós estamos no QT, já tivemos o corte de juros e agora o Fed anunciou dia 1º de dezembro nós vamos ter o fim do QT. Então para você entender essa lógica, como que funciona a política monetária, o que faz os mercados subir, principalmente o mercado de criptomoedas, é de suma importância você ver esses 4 vídeos. E esse vídeo que eu vou gravar agora é o 5º vídeo que fala sobre a política monetária. Então nós vamos aqui agora para esse estudo que fala aqui, corta os juros e anuncia o fim do QT. Em 29 de outubro de 2025, o Fed tomou 2 decisões históricas que vão impactar profundamente o mercado global e a liquidez do sistema financeiro. Essas 2 medidas marcam uma mudança significativa na política monetária americana, sinalizando uma nova fase de condições financeiras mais favorável para investidores e empresas. Então, qual foi as 2 decisões? Foi o corte de juros, que ficou entre 3,75 e 4,00 ao ano, e ele afirmou que dia 1º de dezembro nós vamos ter o fim do QT. Então, sempre quando acontece o fim do QT, que é ele que estava deixando os títulos vencendo e não estava reinvestindo, comprando os títulos vencidos, deixando eles desaparecer do mercado, então, com o fim do QT, então ele não deixa os títulos vencer. Ele recompra aqueles mesmos títulos vencidos, ou seja, mantendo a liquidez no mercado para depois ver o que é. 2 decisões simultâneas transformam o cenário. O Fed surpreendeu o mercado ao anunciar simultaneamente um corte na taxa de juros e o encerramento do aperto quantitativo. Esta combinação de política monetária expansionistas representa uma mudança fundamental na direção da política econômica americana. As 2 medidas trabalham em conjunto para aumentar a liquidez disponível no sistema financeiro e reduzir o custo de capital para empresas de consumidores. Ou seja, então essas 2 medidas, elas é de suma importância e trabalham junto para aumentar a liquidez. Que essas 2 medidas é o corte de juros e é o fim do QT, aonde o Fed estava tirando o dinheiro do mercado, o dinheiro estava desaparecendo, as reservas bancárias estavam acabando. Ou seja, então agora ele vai manter essa liquidez, não vai deixar mais esse dinheiro desaparecer do mercado. Ou seja, ele vai manter esse patamar de liquidez no mercado, ou seja, o balanço. Ele vai manter o balanço estável. Então não vai comprar mais título, ele vai reinvestir os títulos vencidos e nem vai deixar também os títulos vencer para esse dinheiro sair do mercado. Então, qual que foi essas 2 decisões? Corte de 0,25, a taxa de juros reduzida para a faixa de 3,75 e 4,00%, tornando o crédito mais acessível, estimulando a atividade econômica em diversos fatores. Então, a primeira decisão foi o corte de juros, dia 29 de outubro, tornando o crédito mais acessível. Fim do QT em dezembro. O aperto quantitativo será encerrado a partir de 1º de dezembro, interrompendo a drenagem e continua a liquidez do sistema financeiro global. Ou seja, então, a partir do dia 1º de dezembro, nós vamos interromper, o Fed vai interromper a drenagem e a contínua, ou seja, de liquidez do sistema financeiro. Ele vai parar de drenar. É como a analogia que eu falei sobre o QT, então é como se o mercado fosse um balde. E esse balde tivesse com buraco, então isso é o QT. Então o balde com buraco é como se o dinheiro saísse do mercado. E quando chega o fim do QT, é como ele vedasse aquele buraco para estabilizar a liquidez, ou seja, ela manter aquele mesmo quantidade de dinheiro dentro do mercado. Reinvestimento de título, ou seja, então o fim do QT é reinvestir os títulos. Fed volta a reinvestir os títulos que venceram no balanço, mantendo o tamanho dos ativos estabilizado, criando um piso de liquidez. Então, ou seja, o fim do QT, ele nada mais, nada menos, reinvestir os títulos que venceram. Então, quando os títulos vencem e ele não reinveste esses títulos, ou seja, então esse dinheiro desaparece. Quando ele reinveste os títulos que venceram, é como se o dinheiro estivesse permanecendo dentro do mercado,
mantendo o tamanho dos ativos estabilizado e criando um piso de liquidez. O que significa o fim do QT na prática? Quando o Fed encerra o aperto quantitativo, 3 movimentos fundamentais acontecem no sistema financeiro. Essas mudanças técnicas têm impactos profundos sobre a disponibilidade de capital e as condições de crédito econômica global. Então, qual é a primeira coisa que acontece? Estabilização das reservas. O nível de reserva bancária para de cair. Ou seja, então o QT, o fim das reservas continua caindo. O fim do QT, as reservas bancárias param de cair. Criando um piso de liquidez no sistema financeiro e garantindo maior previsibilidade para instituições. Segundo, reinvestimento ativo. Títulos vencidos são recomprados automaticamente, mantendo o balanço do Fed constantemente, evitando contração adicional da base monetária. Ou seja, então o fim do QT, os títulos vencidos são recomprados automaticamente, ou seja, o dinheiro ele permanecendo dentro do mercado. Possível expansão futura. Em alguns cenários econômicos adversos, o Fed pode voltar a expandir o balanço através do novo programa de flexibilização quantitativa do QE. Ou seja, então, em alguns cenários econômicos adversos, o Fed pode voltar a expandir. O que é expandir? É quando o Fed ele não apenas reinveste os títulos que venceram, ele começa a comprar novos títulos. E esses novos títulos são os títulos que estão na mão dos bancos. Então, ou seja, ele tira os títulos da mão do banco e começa a dar dinheiro para o banco. E esse dinheiro que entra no mercado, onde forma uma liquidez global, onde esse dinheiro acaba chegando em ações, bolsa e criptomoedas. Então, ou seja, o primeiro passo para chegar à liquidez no mercado é o corte de juros, o fim do QT para depois chegar no QE. Nós já tivemos o corte, então falta acontecer o fim do QT no final do ano para que nós possamos entrar na fase do QE, que é a grande liquidez. E toda vez que aconteceu a grande liquidez, é onde acontece a famosa alticisa. A alticisa, ela não acontece se não acontecer a fase do QE. O QE é o pivô do Fed de liquidez que entra no mercado. Então depois eu vou gravar um vídeo sobre isso, as 2 vezes que nós tivemos a grande alticisa. Em 2017 e em 2020, foi aonde estava tendo grande liquidez e o juro estava praticamente zero. Agora, o juro está 3,75, ainda está muito alto, ou seja, e ainda nós não tivemos o fim do QT. Então, quando nós chegamos à fase do QE, então os juros ele vai cair demais, vai entrar muito mais dinheiro, ou seja, a liquidez vai entrar, aonde nós vamos ter essa grande liquidez que vamos chegar com os mercados explodindo, que é a famosa alticisa. Mais para frente eu vou gravar também um vídeo sobre isso. Analogia simples. O fim do QT é como fechasse a torneira drenagem de dólares. Não é uma injeção direta de liquidez, mas parar a redução já representa um alívio monetário significativo para o sistema financeiro. Por que o mercado reage positivamente quando acontece o anúncio do fim do QT juntamente com o corte de juros? Os investidores analisam 2 fatores em conjunto, que sinalizam a condição financeira mais favorável para os ativos de risco. Combinação de juros menores com estabilização de liquidez cria um ambiente propício para a valorização. Esta mudança de política monetária representa uma reversão significativa de postura restritiva que dominou nos últimos anos, abrindo novas oportunidades dos investimentos. Então, toda vez que houve essa mudança de política monetária, de afrouxamento monetário, ou seja, de aperto monetário para o afrouxamento, é onde nós tivemos grandes mudanças e grandes também oportunidades nesse pivô de liquidez do Fed. Corte de taxa de juros reduz custo e capital e torna empréstimo mais acessível para empresa, consumidores, estimulando investimentos produtivos. Fim do aperto quantitativo para de drenar de liquidez do sistema financeiro, criando ambiente de maior disponibilidade de capital para alocação de diversos ativos. Condições favoráveis. Condições monetárias mais frouxas favorecem valorização de ativo de risco e reduzem o custo de oportunidade de investimentos alternativos. Ou seja, então quando nós temos o corte, o fim do aperto, que é o fim do QE, nós chegamos, ou seja, o fim do QT, e passamos para o QE, é as condições favoráveis para acontecer a grande valorização, a grande explosão e também as alticisa que nós conhecemos. Ativos que costumam se beneficiar. Diferente classe de ativo responde de forma positiva. Quando o Fed reservas adota a política monetária expansionista, historicamente período de maior liquidez e juros menores favorecem investimento de maior risco e crescimento. Ações de tecnologia, empresas de crescimento se beneficiam com juros menores, a maior liquidez disponível, investimentos em inovação e expansão de operações. Criptomoedas, ativos digitais tendem a subir em ambiente de maior liquidez no mercado, um menor custo de oportunidade em relação a investimentos tradicionais. Commodities, materiais básicos, metais preciosos respondem bem ao ambiente inflacionário e o potencial de desvalorização do dólar americano. Ou seja, então, isso quando acontece, o afrouxamento monetário, ou seja, a política monetária
esse pivô do Fed, que traz a grande liquidez, então beneficia ações de tecnologia, criptomoedas e também os commodities. Entendendo na prática a analogia do balde. Uma maneira simples de visualizar o que acontece com a liquidez no mercado quando o Fed altera sua política monetária, esta metáfora ajuda a compreender o impacto real das decisões técnicas sobre o sistema financeiro. Durante o QT, o Fed faz um furo no balde. A água, a liquidez vai saindo lentamente do sistema. As reservas bancárias diminuem gradualmente, reduzindo o capital disponível. Então, o QT, o Fed ele vai reduzindo gradualmente, reduzindo o capital disponível no mercado. O fim do QT, agora, desligar o QT significa tampar o furo. A água para de sair, o nível de liquidez estabiliza, criando um piso para a reserva bancária. Possível QE, o futuro. Se depois do Fed fizer o QE quantitativo, ele enche o balde novamente, injetando nova liquidez ativa no sistema financeiro global. Ou seja, então quando nós saímos do fim do QT e passamos para o QE, então é o Fed enchendo o balde, ou seja, ele vai imprimindo dinheiro, ele liga a impressora para injetar, ou seja, grande quantidade, trilhões e trilhões de dólares dentro do mercado. Então aonde esse dinheiro acaba chegando nas cripto, nas ações de tecnologia, nos commodities, como nós vimos acima. Ponto-chave, mesmo sem adicionar nova liquidez, simplesmente para de drenar, já muda o sentimento do mercado. E a disponibilidade de capital para investimentos em ativos de crescimento. Ou seja, então só do Fed anunciar que vai haver o fim do QT, isso simplesmente já muda o sentimento do mercado. Já mostra que o Fed ele está já preparando para o pivô do Fed. Ou seja, mudando de aperto monetário para o afrouxamento monetário, onde os juros começam a cair, o corte de juros começa cada vez mais fazendo o corte cair e começa já a preparar a disponibilidade de capital para investimento em ativo de crescimento. Visualizando o impacto nos mercados. Relação entre o balanço do Fed, ativo de risco como o Bitcoin, demonstra claramente como a mudança na política monetária afeta os mercados financeiros globais, correlação com a história é evidente. 2022, que é o que aconteceu no início do QT. Nós estamos na fase do QT. Então, quando que aconteceu o início do QT? Foi em 2022. Por quê? Porque tivemos o QE, grande injeção do dinheiro chegou em 2019 e 2020. O Bitcoin saiu de 3 para mais de 69 mil dólares. A Dogecoin naquela época subiu praticamente quase 10 mil por cento, absurdamente, ou seja, a grande alticisa, então em 2019 e 2020. Aí depois entramos para o início do QT em 2022. Quando anunciou o fim do QT, foi aonde nós entramos em bear market, aonde o mercado ele ficou praticamente 2022 inteiro caindo, ou seja, que foi o bear market. Só que nós não estamos no início do QT, pelo contrário, nós estamos no fim. Então, quando nós chegamos no fim, é onde se prepara para entrar a liquidez. Por isso que eu acredito que nós não estamos em bear market. Muita pessoa está falando que o Bitcoin agora vai cair, ele vai entrar em bear market. Bear market acontece quando nós começamos o QT. E o Fed anunciou que nós estamos no fim do QT. E o fim do QT é o preparo do pivô do Fed para entrar no QE, para injetar a grande liquidez no mercado. O Fed começou a reduzir o balanço patrimonial e o Bitcoin e os outros ativos de risco entraram em bear market, significativo, em queda superior a 60%. 2023 e 2024, QT continuou. Drenagem gradual de liquidez mantém pressão sobre valuation e o mercado se ajusta às novas condições de maior restrição monetária e juros elevados. Dezembro de 2025, é o que nós estamos, que ele já falou o fim do QT. Anúncio marca mudança de ciclo monetário. Expectativa de condições mais favoráveis impulsiona ativo de risco e renovação de apetite por investimento. 2026, possível recuperação com liquidez estabilizada em juros em queda. Mercados podem iniciar um novo ciclo de valorização, sustentável como fundamental mais sólido. Então, você que acompanha o Bitcoin já há alguns anos, você sabe que o ciclo do mercado e também do Bitcoin é de 4 em 4 anos. Então, o ciclo começou desde 2022, que é um ano de queda, e 3 de alta. Então, em 22 foi queda, 23, 24 e 25 de alta. Só que, como o fim do QT vai acontecer em dezembro, podemos quebrar até mesmo esse ciclo de 4 e passando ele para 5 anos. Por quê? Porque nós vamos entrar no ano de liquidez. E toda vez que entrando no ano de liquidez, que é o fim do QT e o início do QE, é o ano que mais os ativos de risco, como criptomoeda e ações, sobem. Então, por isso que eu acredito que nós teremos o final do ano depois de dezembro, podemos começar na segunda quinzena de novembro, já se preparando, passando dezembro, entrando em 2026 de alta. Por quê? Porque nós estamos passando pelo pivô do Fed. O Fed já está se preparando para a grande injeção de dinheiro no mercado. Correlação histórica, comprova o padrão. Período de expansão de balanço do Fed, historicamente coincide com movimentos expressivos no mercado de risco. Ou seja,
Então, o período de expansão de balanço, ou seja, que é o FED, o pivô do FED, historicamente, ou seja, marca momentos expressivos no mercado de risco. É aí que entra a Altcisa. Ou seja, então nós podemos ter Altcisa a partir de 2026, porque é onde nós vamos ter o fim do QT, em dezembro, já se preparando para o pivô do FED, e podemos ter essa grande Altcisa, porque toda vez que tivemos o pivô do FED, grande liquidez no mercado, foi aonde nós tivemos Altcisa em 2017 e também 2020. Os dados mostram a correlação consistente entre liquidez e valorização. Investidores institucionais e gestores de fundos acompanham de perto essas mudanças para posicionar o portfólio adequadamente aos novos ciclos monetários. Alta significativa em criptomoeda, Bitcoin e altcoins representam valorizações expressivas durante ciclo de expansão monetária. Então, para você entender, quando nós entramos na expansão monetária, é onde começa a entrar liquidez, mais dinheiro dentro do mercado. E é onde temos alta significativa em cripto e é onde acontece a Altcisa. Mas esse vídeo da Altcisa, junto com a liquidez, eu vou fazer mais para frente. Mas só para te mostrar, dando aqui um spoiler para todos vocês. Valorização em ações de tecnologia, empresa de crescimento, experimentam múltiplos mais elevados com liquidez abundante, permitindo investimento agressivo em inovação. Maior apetite por risco. Investidores institucionais, individual, aumentam posições em ativo, maior volatilidade. Volatilidade, buscando retorno superior em ambientes favoráveis. Próximos passos a observar. O mercado agora observa atentamente 3 fatores principais que determinarão os próximos movimentos da política monetária americana. Essas variáveis guiarão as decisões do FED nos próximos trimestres. Impactarão estratégias de investimento, dado de inflação de emprego, sinais sobre o futuro de corte, possibilidade de retorno ao QE. Conclusão. Uma nova era monetária, as decisões do FED em outubro de 2025 marcam um ponto de inflexão importante na política monetária global, o fim do QT, combinado com o corte de juros, cria um ambiente de condição financeira significativa mais favorável. Para investidores, esse é um momento de atenção redobrada, historicamente traz mudanças, precedem movimento significativo no mercado de ativo de risco. Ou seja, tivemos 0,25 ponto o corte de juros em dia 29 de outubro, redução implementada pelo FED, outubro de 2025, 1º de dezembro, data do início, fim oficial do aperto quantitativo. 2026, novo ciclo, ano esperado para a recuperação sustentável. Ou seja, então nós vamos acompanhar dia após dia, semana após semana. Mas tudo já está mostrando que nós já estamos se preparando para o grande pivô. O que é o pivô? É a mudança de direção, como você pode ver aqui. Ó. Nós estávamos aqui, nessa época, antes de entrar na liquidez, aqui foi em 2008, você observa que essa média aqui azul, ó, ela cruzou a laranja e foi aonde começou a grande liquidez do FED. Foi a primeira, uma das primeiras aqui, pivô do FED, aonde entramos na liquidez. Aqui também, ó, nós tivemos o cruzamento da média azul com a média laranja. E quando ela cruza para cima é onde nós começamos o grande, o ciclo de liquidez, que é o pivô do FED. Só que nós estamos aqui, ó, ela estava caindo. Ó. Observa que ela não está caindo uma linha reta, ela está fazendo aqui, ó, preparando para o grande retorno. Se você observar, ela já está começando andando de lado. Ou seja, quando ela começa a andar de lado, ela já está se preparando para a mudança. Ou seja, pivô representa a mudança de direção. Aonde a liquidez estava caindo, agora ela já está se preparando para cruzar a azul, a laranja para cima e começar o grande pivô do FED. E você observa que quando nós começamos o pivô do FED em 2020, então a liquidez estava aqui, o RSI estava aqui, ó, super vendido. Então, ou seja, aqui o FED começou a preparar o grande pivô, o fim do QT, entrou aí o pivô do FED. Aonde nós estamos aqui agora? Se preparando para as médias se cruzarem, para chegar o início da grande liquidez, o pivô. E quando nós estamos aqui, ó, nessa região, e se preparou, e passamos aqui a subir, saímos daqui de super vendido, entrando nessa região acima, e foi daqui que depois que nós tivemos a grande liquidez, o pivô do FED, nós já estamos no fundo do poço, se preparando para a grande liquidez. E observa aqui também o MACD, quando tivemos lá o grande pivô, o fim do QT, o MACD começou a trabalhar acima dessa linha amarela, cruzando também as médias. E é o que nós já estamos preparando aqui também. Então tudo mostra que nós já estamos se preparando. Claro que isso não acontece de um dia para a noite, isso dura dias, dura até semanas, mas nós vamos acompanhar. E quando chegar, nós vamos estar preparados para pegar essa grande Altcisa que todo mundo está esperando a partir do final do ano, entrando em 2026. E o próximo vídeo depois eu vou
falando sobre essa grande Alticiza, o que aconteceu em 2017, o que aconteceu em 2020 e qual o cenário que nós estamos vivendo semelhante que aconteceu os dois Alticiza e que está indo caminhando tudo para também acontecer a próxima Alticiza tanto esperada pelos mercados cripto e pelos investidores cripto. Então é isso aí, pessoal. Se você não é inscrito, se inscreva no meu canal, acione o sino para que você possa receber os próximos vídeos. Então, se você quer entender mais como é que funciona o QT, o QE, assiste esses 5 vídeos que eu gravei sobre política monetária, QT, pivô do Fed, sobre o título do Tesouro Americano, para que você possa estar bem por dentro como que funciona a grande política monetária do país, lá dos Estados Unidos, onde é a maior liquidez do mundo. Então é isso aí e até o próximo vídeo.